por esse recurso fantástico que temos, né? Que apesar da limitação que estamos vivenciando, que estamos sofrendo, temos a bênção da tecnologia proporcionada pela bênção da nossa inteligência em poder, dessa maneira, nos unir em pensamento, em vibrações e, obviamente, né, na relação do vídeo, do áudio, onde, conforme já anunciado pela Marisa, a nossa proposta do assunto na manhã de hoje é a respeito da liberdade. Se você quiser aprofundar os seus estudos, suas reflexões, ou até mesmo rever se já não é estudante regular da doutrina, nós estamos trabalhando o capítulo 11º do livro 3º do Livro dos Espíritos. Então, é o livro 3º do Livro dos Espíritos, o capítulo 11º, que é Lei de Liberdade. Lembrando que o Livro dos Espíritos é uma obra que traz a filosofia espírita, lançada há 163 anos, e às vezes nós dizemos assim, esta obra, este livro, continua atual. Esta obra, esse livro, ele não continua atual, ele será atual em relação à nossa imortalidade, porque as verdades, elas vão se ampliando em matéria do nosso desenvolvimento, mas nós não perdemos a base delas, né? É como um edifício. Nós temos o alicerce que não será retirado independente da quantidade de pisos que nós possamos colocar, né? Nós possamos elevar. O fato é que ele estará sempre presente como base de toda a estruturação de uma doutrina que visa o autoconhecimento, né? Nós conhecemos os espíritos, ou seja, conhecemos a nós mesmos e nos conhecendo, obviamente, nós podemos ampliar a nossa capacidade, as nossas capacitações, a nossa consciência e a nossa inteligência, ampliando o nosso livre-arbítrio, ampliando a nossa liberdade de decisão. Bom, a princípio nós precisaremos fazer algumas colocações, algumas apenas, porque é mais extenso do que a nossa proposta, do que seria a liberdade. Bom, algumas das definições sobre o assunto estado de pessoa livre e isenta de restrição física ou moral, né? Tanto questão do corpo, como a questão de natureza psíquica. Outro aspecto, outra definição sobre liberdade é poder exercer livremente a sua vontade. Ou então, condição do ser que não vive ou não viva em cativeiro. E, obviamente, independência e autonomia. Nós vamos voltar nesses aspectos de analisarmos a questão autônoma do ser e também a questão da heteronomia no ser. A liberdade é faculdade também que permite ao indivíduo decidir ou agir conforme a sua própria vontade. O homem, então, ou seja, o ser humano, é por natureza dono de si mesmo e tem o direito de fazer tudo quanto achar conveniente ou necessário à conservação e ao desenvolvimento da sua vida. Bom, são algumas poucas definições a respeito do que poderia ser a liberdade da criatura no planeta. Lembrando sempre que é uma conquista do espírito, né? Falamos do espírito porque esses estágios anteriores, como princípio inteligente, ou princípio espiritual, ou mônada celeste, são definições apenas tudo da mesma coisa. Nós viemos construindo todo esse processo através dessas experiências, que se dão, segundo nós conhecemos pela doutrina espírita, não com consciência, evidentemente, né? Mas são os estágios necessários para a automatização no ser de uma série de fatores que vão funcionar em nós como espíritos, agirão em nós como espíritos, sem que nós tenhamos que utilizar comandos inteligentes. Então, os estágios da mônada celeste, ou do princípio inteligente, no mineral, no vegetal e no animal, para adentrarmos no mundo hominal, onde somos considerados, não é, ser animais racionais.
E claro que essa entrada, lembremos que não é uma entrada no estágio em que nos encontramos. Essa entrada é uma entrada no primitivo, na condição bem primitivista do ser, aonde a criatura está literalmente ainda vivenciando fatores do animal. Para chegarmos aonde nós nos encontramos, espíritos em expiação e provas, indo já para a regeneração, temos uma caminhada aí que já foi vencida, e isso precisa ser valorizado, porque saímos dos estágios primitivistas do ser, com todas as situações que promovemos para nós mesmos, e chegamos nessa condição que nos encontramos, que na escala espírita precisa ser valorizada, porque nós temos o posicionamento de mundo primitivo, ou espírito em estágio primitivo, depois temos a condição, acompanhando aí a liberdade da criatura que vai ganhando volume à medida da sua inteligência, do desenvolvimento da sua inteligência e consciência de si mesmo. Esses dois fatores vão ampliando o nosso livre-arbítrio. Então, vale lembrar que dificuldades na vida não são castigos de Deus, apesar de muita gente achar que é. As dificuldades na vida são aspectos de exercício, não para que a gente goste de dificuldade, não é nada disso. Mas quando surgem determinadas provas, são exercícios para aumentar a nossa capacitação, para aumentar a nossa inteligência, a nossa capacidade também de aumentar a consciência sobre nós mesmos e automaticamente ampliarmos o livre-arbítrio ou ampliarmos a liberdade. Veja como tudo se encaixa na natureza, porque, claro, o coordenador é divino. O Senhor dos mundos, o Senhor planetário, o Senhor cósmico, não tem plano B para desenvolvimento dos seus filhos e filhas. Existe um único plano, a condição de que um dia nós seremos fatalmente bons, fatalmente felizes, que é um aspecto que nós vamos buscando gradativamente, por vezes de forma equivocada, utilizando a liberdade, por vezes de uma maneira equivocada, individual ou coletivamente, mas vamos galgando essas situações. Falávamos dos estágios e da valorização de nós como espíritos. Estágio primitivo já ultrapassamos, estamos ultrapassando gradativamente, não é de uma hora para outra, a condição de expiação e provas, indo para a regeneração, para depois alcançarmos os mundos felizes e, finalmente, os mundos divinos. Veja que estamos aí quase no meio desta trajetória, o que é extremamente positivo. Uma pergunta que poderemos fazer também. Dentro desse processo, nós, no estágio que estamos aí avançando, nós possuímos liberdade absoluta. Já verificamos que seria necessário, para se possuir a liberdade absoluta, seria necessário que nós vivêssemos isolados, uma vida que fosse ermitã, onde fôssemos ermitãos, vivendo isolado para ter liberdade absoluta. Como vivemos em sociedade, porque somos seres sociáveis e necessitamos disso. Tanto é que verificamos, a Marisa fez a observação durante a sua prece a respeito das condições que são limitantes para todos nós, não tão limitantes com os cuidados que nós temos que tomar em relação a nós e em relação ao semelhante. Porque num processo pandêmico, o cuidado para pessoas conscientes, cuja condição é de se esforçar em relação a isso, que é o caso daquilo que abraçamos, não é o cuidado somente para consigo mesmo, é o cuidado também para com o semelhante. Então, a utilização de determinados recursos, chame máscara, esse distanciamento social e coisas assim, elas são manifestações de cuidado que nós temos para conosco e para com o nosso semelhante. Isso é importante, porque se somos criaturas sociáveis, vivemos em sociedade, verificamos, então, que a sociedade não é algo que eu posso fazer aquilo que eu bem entendo, desrespeitando os demais componentes. Então, e essa é uma realidade, que nós não somos seres para viver isolados, e a pandemia nos deixa, às vezes, um tanto quanto constrangidos, constrangidas, mas não é nenhum fim de mundo, e também não é castigo divino. É implementação
de natureza coletiva, onde a manifestação do ser em relação à natureza, desrespeitando os espaços de animais e tudo mais, traz para o convívio nosso esses momentos que são desagradáveis, mas ao mesmo tempo de aprendizado. Sempre por trás de um problema, para aquele que tem objetivos nobres, existem soluções, né? E nessas condições de problemas, existem exercícios que nós verificamos que estão acontecendo. De não utilizarmos da liberdade de uma forma que não seja coerente, de nós exercitarmos paciência, exercitarmos disciplina, entre convivência naquele grupo menor que é chamado de família, que é a primeira sociedade que nós aportamos. É tão fantástico porque essa estrutura já nos traz a convivência para com a questão do burilamento, da lapidação, para que a evolução ocorra, onde essa pequena sociedade vai nos trazer as oportunidades de nós nos relacionarmos. Por isso que reencarnação não é punição divina, não é pagamento de contas, não é expiação, condições, né, onde o espírito se encontra em medidas de encarceramento, de punitivas. Não. Reencarnação é sinônimo de relacionamento. Exercitarmos relacionamento com as pessoas com as quais nós aportamos e aquelas outras que nós vamos, à medida do nosso desenvolvimento, nós vamos nos relacionando, que nós chamamos de amigos, de colegas, etc., que nós vamos ampliando o conceito da família para um dia estarmos ingressos conscientemente na família universal. Então, não é possível que tenhamos uma existência isolada do mundo, porque isso nos adoece, isso faz com que a criatura se adoeça nela mesma em relação ao cultivo do egoísmo de forma inconsciente. Outro aspecto, ela, então, relativa, porque ela deve ser adequada à liberdade dos demais, né? Então, ela é uma liberdade relativa, ela vai se adequar aos direitos do outro. E, para progredir, como nós dissemos, reforçando o ponto, nós precisamos uns dos outros, né? Dentro da sociedade menor e depois na expansão para a sociedade como um todo, nós necessitamos de um do outro. É tão simples nós analisarmos, né? Ao sentarmos à mesa hoje para a reunião familiar, por exemplo, na hora do nosso almoço, do nosso lanche, nós verificamos que existem criaturas que proporcionaram a facilidade de nós encontrarmos esses produtos que não brotaram nas gôndolas do supermercado. É um exemplo simplório, mas que nós podemos refletir da necessidade que temos, né, desse link, dessa relação com o nosso semelhante. Nós vamos buscar alguns aspectos para também analisar as questões da liberdade com um grande pensador do século XX. O nome dele é Jean-Fritz Piaget, conhecido como Piaget, né, comumente, que desencarnou em 1980. Ele foi um biólogo, um psicólogo suíço, considerado, sem sombra de dúvida, como já dissemos, um dos maiores pensadores do século XX. E Piaget faz uma análise para darmos continuidade e irmos aos poucos nos aprofundando nas questões da nossa liberdade. Ele faz uma análise, claro que não considerando efetivamente como fazemos a junção do espírito, mas bastante interessante sobre quando ele vai se aprofundar nas questões de como funciona no ser que está chegando no planeta, para nós está reencarnando, lembrando que reencarnação, conforme André Luiz, no seu livro Missionários da Luz, no capítulo cujo título é Reencarnação, ele trata para todos nós de que ela se dá, ela tem início quando começa o período da gestação desse corpo que estará abrigando o novo espírito. Então, é lá de
momento praticamente zero até praticamente os 7 anos de idade, mais ou menos. Esse período, o espírito está em procedimento reencarnatório. E vinda para nós que nos aprofundamos nesses aspectos. Então, o Piaget vai fazer uma análise inicialmente de 0 a 3 anos de idade. Né? Então, o momento zero, o nascimento, a 3 anos de idade, onde ele diz que as criaturas, nesse período, eles estão numa condição de anomia. Anomia significa sem consciência. É o indivíduo, o reencarnante, ele não está olhando o espírito, né? Ele está olhando exatamente a condição que se apresenta, ou seja, o efeito. A criança então, posicionamento, ele está posicionado como na condição de anomia, ou seja, ele não tem consciência. É interessante notar que se nós pegarmos um cachorro, né, o cão, e uma criança até mais ou menos, né, não necessariamente 3 anos de idade, mas nós vamos verificar que o funcionamento de um e de outro é praticamente a questão instintiva que comanda o desenvolvimento. Não necessariamente aos 3 anos, mas um pouco menos. É a condição instintiva que vai padronizar a existência de ambos. Mas, como princípio inteligente, o cão, o animal, ele tem um limitador. Ele tem um limitador na sua evolução, não sendo isso o espírito, que tem o raciocínio contínuo e dá-se, então, a condição da evolução dele. Ele continua, o animal estaciona. Tanto é que quem tem um cãozinho vai perceber que é como se tivesse uma criança nos seus primeiros estágios instintivos e que vai continuar no mesmo padrão até o seu desencarne. Bom, o Piaget vai falar de 0 a 3 anos este período de inconsciência. Depois de 3 a 9 anos, ele chama de período heteronômico, onde nós vivenciamos um posicionamento heteronômico. Significa, vivemos de acordo com as regras. As regras são colocadas, são impostas, não se discute. Se obedece, ponto. Não há aí elementos de discussão. Nós assimilamos elas e morreu o assunto. Para depois, né, segundo esse autor, de 10 anos ao infinito, né, infinito aí nós colocamos como uma condição do espírito, nós alcançamos o processo autônomo, aonde a autonomia vai existir no desenvolvimento do espírito, onde não mais é uma questão de regras que se assimila puro e simples. Na autonomia moral, né, para nós usarmos um dos aspectos, a cooperação vai motivar a adesão voluntária ao respeito pelas regras. É voluntário, não me é imposto, eu não engulo, eu aceito, né, porque faço parte de uma sociedade e vou cooperar para o benefício não só meu, mas também dos meus semelhantes, representando aí as questões da igualdade, da reciprocidade e do respeito mútuo. Veja como mudam as questões, e nós vamos olhar também daqui a pouco a respeito desses posicionamentos quando nós falamos da divindade. Todos aí na questão da autonomia, todos tendo as mesmas oportunidades e condições na interação social, não há preocupação na condição autônoma do ser, não há preocupação com punição ou premiação. A criatura não se preocupa em fazer procurando ser premiado ou com o receio de ser castigado. Porque é simples, a reciprocidade se estabelece por uma relação solidária, a solidariedade nas relações. E isso, então, quebra as estruturas dos interesses de punição ou dos interesses do benefício ou receios da punição. Tanto é que, em resposta no Livro dos Espíritos, a grande virtude do ser é a caridade desinteressada, né, que os Espíritos nos ensinam. A caridade desinteressada, que não tem relação com coisa alguma. Interessante que é um ensinamento de Jesus. O que faz a tua mão direita,
a esquerda não precisa ficar sabendo. Veja, é pegar Jesus há mais de 2000 anos e colocar numa terminologia atual, não é? Colocarmos na nossa condição atual de evolução, onde temos maior capacidade de entendimento. Mas é Jesus em tempo integral. Falávamos a respeito, então, de vamos ver como é que pode funcionar para a nossa relação para com a divindade. Como é que ela é a nossa relação com a divindade? Ela está classificada numa condição heterônoma ou ela está numa condição autônoma? Né? Lembramos que a heteronomia é viver sob as regras e ponto, não discute, etc., engole e ponto. Bom, vamos ver como é que pode ser Deus numa questão voltada para a heteronomia. As pessoas costumam agir como zumbis, vivem em automático. Né? Ou seja, Deus quer assim. Ponto. Não se discute. São robôs teleguiados por ordens de alguns. Essa é uma posição de heteronomia. Nós podemos até refletir, né, a respeito da liberdade que temos e como nós agimos com essa liberdade. Se somos livres mesmo, né? Nós estamos usando a questão de Deus nessa relação. A pergunta é, somos livres mesmo? Ou, às vezes, nós agimos ou conhecemos pessoas que agem como zumbi, vivem em automático? Isso é uma realidade na reencarnação até. Muitas criaturas, como diz Emmanuel, saem do berço e vão para o túmulo, saem do túmulo e vão para o berço sem ter muita noção do que estão fazendo no planeta. É interessante notar porque André Luiz, no livro Sexo e Destino, trata disso. Ele diz que nascer, crescer, reproduzir-se, cuidar das crias e morrer, até aí chegam os nossos irmãos animais irracionais. Não, o nosso cãozinho, o nosso gato faz exatamente isso. Nasce, cresce, reproduz, cuida das crias e morre. Com a diferença de que, neste ponto da morte do corpo, o nosso cãozinho, nosso gatinho, ou seja, o nosso pet, não tem preocupação. Né? Enquanto nós pensamos em relação a essa questão, né, que é natural e acontece com todo mundo, e que a gente não precisa antecipar, evidentemente, né? Existem elementos antecipadores que são gravíssimos em nossa sociedade e que precisam ser, dentro do possível, evitados. Né? Se chama estresse e mau humor. Né? O estresse, uma doença silenciosa, o mau humor, também uma enfermidade silenciosa. Se os dois estiverem juntos, é uma alavancagem fantástica em relação à questão de levar o indivíduo para o túmulo. Mas é isso que André Luiz está nos chamando a atenção lá no Sexo e Destino. Ele diz exatamente sobre esse ponto, né, que chegam os nossos irmãos animais irracionais, que em relação àquilo que falávamos sobre o fator morte, nesse momento não há nenhuma preocupação. Ele dorme, o cachorrinho, o seu gatinho, às vezes dorme com a barriguinha para cima, porque ele não está preocupado com a situação em relação a essas questões, né, por ter uma limitação no seu desenvolvimento como princípio inteligente, que é o princípio espiritual. Ainda não é uma situação de espíritos, né? Principalmente num grau evolutivo como nós nos encontramos. Por isso que reencarnação é para nós termos consciência e aproveitarmos bem o momento em que nos encontramos e não agirmos, né, como um verdadeiro zumbi, né, nessa questão que falamos a respeito da observação de Emmanuel e de André Luiz. Bezerra de Menezes Espírito, também pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, diz que, né, por vezes, nós passamos, né, nós todos, né, não é generalizando, passamos pela vida. Né, e às vezes até encontramos alguns espíritas com colocações do tipo... Eu costumo até me referir a essas colocações como o espírita ponto de ônibus. Eu estou aqui de passagem. Né? É bem espírita ponto de ônibus. Estou de passagem. Não é uma realidade. A reencarnação é de um valor extremamente considerável, né? Tendo que ser levado em conta
o relacionamento sobre aquilo que nós nos propomos, a proposta que nós temos de desenvolvimento em relação à nossa presença no planeta. Estamos aqui, não dissemos que é para exercitar relacionamento, então o relacionamento está envolvendo todos os aspectos. A questão voltada para os nossos exercícios de disciplina, paciência, amor, solidariedade, etc. Não mais agindo como zumbi ou robô teleguiado por ordens de alguns, etc., ou pela vontade que dizemos que é de Deus. Né? O cotidiano fica dessa maneira repetitivo. Ele é um cotidiano servil e massacrante. Por quê? Porque é todo um procedimento de cima para baixo. Como eu tenho um valor, por vezes, baixo em relação à minha existência, por viver meio robotizado, automatizado, não valorizo aquilo que eu faço, mesmo que haja aí esta situação cotidiana, mas haja essa situação que seja repetitiva. Né? Cada vez que eu valorize aquilo que estou fazendo, mesmo tendo que repetir no dia seguinte, na oportunidade seguinte, ela vai estar envolta na condição daquilo que eu tenho de melhor no que eu faço. Ela está envolta no amor daquilo que eu estou fazendo. É a mesma coisa que você preparar um alimento com mal-humorado, mal-humorada, e ver o resultado que dá em relação ao fator energético com o que nós envolvemos o alimento que nós estamos preparando. Isso é uma realidade. Né? Usamos esse exemplo e aí pode se estender a qualquer atividade daquilo que estamos fazendo, porque quando estamos fazendo com um sentimento positivo, estamos projetando naquilo que estamos entregando, e seja a tarefa que for, o melhor que nós temos à nossa disposição. Outro aspecto a ser considerado também, é que dentro dessa situação de heteronomia há uma isenção, como dissemos, de sentimentos e, obviamente, de raciocínio sobre aquilo que se realiza. E as leis são inquestionáveis, não podendo compreendê-las, também, por vezes, não se tem interesse, se aceita e ponto final. Claro, um Deus desse reserva castigos e recompensas. E é uma realidade, porque se vive com ideias pré-concebidas que são vazias e desprovidas de mergulho no próprio conhecimento. O que ocorre numa condição dessa natureza? Há a falta de perdão, do auto-perdão, do auto-perdoar-se, por ser uma criatura ainda em estágio evolutivo, e estender a condição do perdão para o semelhante. E nós vamos vendo os desdobramentos, né? Casos, por vezes, que não se findam numa existência e que se desdobram para outras, ou se desdobram para a dimensão espiritual, que nós colocamos como obsessores e detalhes dessa natureza, quando são relacionamentos, por vezes, equivocados, ou então, por isso que dissemos por vezes, ou oportunistas, porque não necessariamente só aqueles chamados equivocados. Bom, o equívoco está dos dois lados, mas, enfim, consideremos o equivocado as condições que nós, de repente, em matéria do relacionar-se, causamos prejuízo a pessoas ou causaram para conosco, e a ausência do perdão nisso nos leva a situações muito, muito delicadas, onde nós cerceamos a nossa liberdade. Nós atendemos, há um bom tempo atrás, num dos trabalhos, são chamados de desobsessão, mas nós preferimos até a terminologia de evangelização, de oferta de novas propostas, porque ninguém doutrina quem quer que seja. Nós oferecemos novas propostas para as pessoas que queiram analisá-las e escolher se for do seu agrado. Da mesma maneira que acontece conosco, né? Nós recebemos determinadas propostas, estímulos positivos para que nós façamos mudanças significativas, por vezes, na nossa vida. Esses estímulos chegam assim de forma sutil. Às vezes é uma página que nós lemos, ou uma mensagem que nos entregam, alguém que fale alguma coisa para nós, um sonho que nós tenhamos,
um filme, uma peça que nós estejamos assistindo, né? Uma obra que esteja à nossa disposição e que nos desperte determinados aspectos que estão em nós, um tanto quanto adormecidos, e são propostas que surgem, porque Deus não impõe nada para ninguém, não há uma imposição. Na condição da heteronomia, sim, a aceitação é que Deus impõe às criaturas aquilo que ele bem entende, porque ele é um senhor e aí ele impõe aquilo que ele quer, recompensa para um, castigo para outro. E, obviamente, nós acabamos, né, filtrando essa oferta e decidimos se queremos colocá-la em prática na nossa vida ou não. Num desses trabalhos, né, chamados, então, de evangelização, ou de novas propostas, ou conhecido comumente como desobsessão, encontramos um espírito que ficava debaixo da cama do seu desafeto. E aí, ele, através da comunicação com o médium, quando nós perguntamos ao que acontecia e onde ele se encontrava, disse: eu tenho um problema com essa pessoa e eu fico debaixo da cama dela. E por que você fica debaixo da cama dela? Não, porque eu fico o tempo todo, quando essa pessoa se recolhe, eu fico vibrando, fico mandando energias deletérias, desagradáveis, enfermiças para ela, exatamente, no tempo que ela esteja ali. É interessante notar, não é? Porque ele diz assim: e você faz isso por quê? Certo? Porque tendo eu liberdade, a resposta dele, tendo eu liberdade, faço isso porque eu quero. Aí era interessante porque o posicionamento era ainda muito irredutível e não resolveria numa única sessão. Tiveram desdobramentos para que as propostas que foram colocadas, a entidade acabasse aceitando uma delas, para o seu próprio benefício. Então, pela liberdade que ele tinha, então ele usava da vontade para fazer isso. E no decorrer da terapia, do tratamento, que nós dissemos que foi desdobrado, a colocação, uma das questões apresentadas à entidade foi: e você ficando debaixo da cama, segundo a sua posição de que é pela sua vontade, em tempo integral, não é prisioneiro da situação? Não está ali efetivamente preso a essa situação? Veja, esse foi o ponto de atuar sobre a questão da liberdade e do aprisionamento que ele fazia por conta do ódio à criatura, a ele mesmo. Olha a maravilha do ensinamento de Jesus para todos nós, quando Pedro questiona, o apóstolo questiona sobre o perdão. Eu devo perdoar 7 vezes, mestre? Ele disse: não, Pedro, mas 70 vezes 7 vezes, para que a criatura se liberte efetivamente e não viva uma condição de que as coisas precisam ser impostas para ela, que as situações, pessoas, são imposições de natureza divina, porque não ocorre. Vamos verificar a questão autônoma, Deus visto por um posicionamento autônomo. São leis morais, né, que são presentes na consciência da criatura. Então, essas leis, por mais básicas que sejam, estão presentes na consciência. São os princípios de liberdade e igualdade presentes, sendo trabalhados, desenvolvidos, exercitados pela criatura. A virtude é pela compreensão dos princípios éticos, não porque tem que fazer por isso ou por aquilo, por interesse ou por receio, etc. Ela é pela compreensão dos princípios éticos. Aplica-se o bem pela vontade esclarecida, agindo por convicção. Ou seja, se somos frutos do amor, porque o somos,
não é? Nós agimos no bem, e quando agimos no bem, utilizamos da nossa inteligência em nosso próprio favor. Então, ser bom é ser inteligente, porque utilizamos da nossa capacidade em favor de nós mesmos, porque exercitamos esse potencial superior da criatura em nós. Tanto é que aquele indivíduo que faz o bem se sente bem. E quanto mais bem ele faça, melhor ele se sente. Por quê? Porque está exercitando um dos seus potenciais de natureza divina. Não há recompensas na condição da relação com Deus, né? Autônomo, não há recompensas ou castigos. Elas estão voltadas ao merecimento. Eu construo merecimentos. Semeadura livre, colheita obrigatória. Mas até nisso a divindade nos assiste, porque como elemento causador que somos, se somos causadores, temos efeitos. Se causamos situações desagradáveis e temos efeitos desagradáveis pela frente, como criaturas inteligentes e cada vez mais conscientes, podemos ir alterando, como elementos causadores que somos, alterando as causas, ou seja, fazendo modificações no procedimento nosso para que os efeitos possam ser minimizados. Quem é que ensinou isso? Pedro, lá na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 8, que você deve conhecer, o amor cobre uma multidão de pecados. A palavra pecado é errar o alvo, essa é a origem da palavra. Né? Errei o alvo. Este é o pecado. São erros, equívocos que eu cometi, via de regra por desconhecimento. As pessoas, nós nos equivocamos, erramos por desconhecimento. À medida que vamos conhecendo, vamos aprofundando o conhecimento em relação a nós mesmos, nós vamos tomando posição e procurando fazer melhor a cada momento. Nesta questão autônoma surge, então, o dever consciente, voluntário e livre. Esses são os espíritas estilo taxista, que sabem que tudo no final é passageiro, não é verdade? Mas tem um detalhe. Se tudo no final é passageiro, ele é a criatura que vai conhecer o caminho, e se não conhecer, vai usar de um GPS sofisticado para chegar aonde o passageiro quer. Passa a ser, né, veículo para o indivíduo ao qual presta serviço. Olha a nossa posição em relação à condição de não fazermos o bem, termos direcionamento para nós mesmos. Então, esse é o espírita taxista. Temos direcionamento para nós mesmos, porque sabemos, né, o objetivo que está sendo solicitado, e, ao mesmo tempo, pela clareza que se chama consciência, utilizando da inteligência para alcançarmos os objetivos, levamos as criaturas, influenciamos as criaturas com as quais nós nos relacionamos, para que elas também possam despertar como nós em relação a elas mesmas e possam ser elementos, né, que vão fazendo o quê? Vão desdobrando essas mesmas qualidades em favor dos outros. Ou seja, é o influenciador do bem. Por isso que, se nós formos olhar na própria história, nós vamos verificar que a nossa condição evolutiva nos trouxe para aspectos muito positivos. Lá atrás, quase 3.300 anos atrás, nós vamos encontrar a figura de Moisés, que dizia o que nós não devíamos fazer. Depois, mais ou menos 2.000 anos atrás, nós encontramos a figura de Jesus, que nos ensinou o que nós devemos fazer. E há 163 anos atrás, em 18 de abril de 1857, com o lançamento da obra básica, O Livro dos Espíritos, em Paris, o Espiritismo vem nos trazer como nós podemos fazer. Né? Um diz que o que nós não devemos, o outro, Jesus, diz o que nós devemos, e o Espiritismo nos facilita como nós podemos.
De que maneira? Pega os ensinamentos do Cristo, se aprofunda e nos permite a possibilidade de usar da razão para que a nossa fé seja raciocinada e fazermos de acordo com os ensinamentos de Jesus da maneira mais fácil possível. E é interessante nós notarmos porque Jesus é positivo no seu ensinamento. Ele não diz, não faça ao outro aquilo que você não quer que o outro te faça. É o contrário de Tobias do Velho Testamento, que já era conhecido. Né? Ele diz, faça ao outro aquilo que você quer que o outro te faça. Olha a ação, a tomada da iniciativa, a iniciativa positiva por parte de Jesus, né? O ensinamento dele, vá e faz você para o outro aquilo que você quer que o outro te faça. Não há um posicionamento negativista, negativo no ensinamento dele. Até porque tudo está inserido em nós e a vontade faz com que isso seja patrocinado. Por isso que dissemos, desde o princípio, não existe hoje no planeta uma criatura no mundo que não tenha capacidade de discernir o que seja, por mais que a gente considere que irmãos nossos em tribos minúsculas, isolados na Amazônia, ainda que se encontram algumas poucas isoladas e que querem se manter isolados, né? É respeitável que não exista na consciência dessas criaturas que não esteja inscrita elementos básicos da lei de Deus, conforme o próprio Livro dos Espíritos, já mencionado mais de uma vez, nos instrui na resposta da pergunta 621, quando Kardec vai inquirir as entidades venerandas, questionando onde está a escrita lei de Deus. Em duas palavras, a resposta é dada, na consciência, que nós sabemos que surge esse roteiro iluminativo na vida das criaturas como um verdadeiro manual, primeiro manual, não é? Ou orientações de reforma íntima surgem no planeta há quase 3.300 anos atrás com Moisés, que, como dissemos, só tem 2 dos 10 mandamentos que são colocados de maneira a não serem negativos, porque é tudo não. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Né? E o 6º, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, e o 10º, não cobiçarás, o jumento, a mulher do próximo, etc. Só 2 que não são de negatividade, assim, de não, 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 que é o 3º, perdão, o 4º, que é lembra-te do dia de sábado para o santificar, o domingo, e o 5º, honra teu pai e a tua mãe. Porque o restante é tudo não, não faça isso, não é permitido, não faça aquilo. E é interessante notar, né, que o 10º é não cobiçar a mulher do próximo. Até porque a limitação do ser colocava a mulher como objeto. E somente no Concílio de Macon, no ano de 585 da nossa era, que 165 bispos, ao votarem porque a mulher era objeto, logo não tinha alma. Por isso que não está incluso o marido no 10º mandamento. É o absurdo dos absurdos, né? Querendo apequenar o ser, que na realidade, meu Deus do céu, acaba reencarnando tanto num sexo quanto no outro, dependendo da necessidade que tenha de aprendizado, de evolução, etc., como nós sabemos. E não adianta querer resistir. Essa é a realidade da vida e ponto. Se precisar, vem. Por isso que o Emmanuel, no livro Vida e Sexo, o Sexo e Destino é André Luiz, que nós citamos, no Vida e Sexo, que é uma obra de Emmanuel, ele nos ensina o seguinte: cuidado com o teu preconceito, porque o teu preconceito fará você experienciar exatamente o ponto do qual nós somos preconceituosos. Não é fantástico? Por isso que eu disse, cuidado com o teu preconceito. E aí falávamos do Concílio de Macon, no ano de 585, que 165 bispos se reuniram e, por voto de 2 deles, as mulheres passaram a ter alma. Antes disso, elas eram desalmadas.
É de um absurdo fora do comum, né? Mas, enfim, se nós considerarmos que até o século XIX os nossos irmãos africanos que eram escravizados não tinham alma como desculpa, e até o século XV os nossos irmãos indígenas tinham alma, passaram a ter alma, mas eram de criança e precisavam ser controlados, organizados pelos homens brancos. Agora, não nos espantemos, porque a escravização não foi pela cor, né? O negro escravizou o negro, o branco escravizou o branco, o amarelo escravizou o amarelo, o vermelho escravizou o vermelho. Lamentavelmente, é questão do espírito, que, em desrespeito a si próprio, reflete no semelhante mais enfraquecido o desrespeito que tenha para consigo, não valorizando a vida, obviamente desvaloriza a vida do seu semelhante. Por isso que o trabalho, né, o exercício que nos compete no nível consciencial que nos encontramos, no nível de inteligência que temos e na liberdade que possuímos, é buscar sair desse ferramental, destas questões que nos prendem a situações que sejam de cima para baixo, que sejam da questão, né, colocada como heteronômica, e irmos para conscientes que somos, para valorizando as questões autônomas em nós, porque na autonomia não há submissão, e sim respeito mútuo, reciprocidade, cooperação e solidariedade. Falávamos desses itens quando apresentamos a visão do Piaget sobre o desenvolvimento da criatura. Respeito mútuo, reciprocidade, cooperação e solidariedade, mostrando para nós que é necessário que nós saiamos de nós mesmos em favor do semelhante dentro das nossas possibilidades. Não é? Quem diria que uma freirinha meia corcunda que ia não era na hora da xepa em Salvador, na feira, quando o pessoal liquida produtos, ela não ia, porque não tinha dinheiro para comprar, ela não ia lá para aproveitar o momento da liquidação dos produtos que eram ofertados pelos feirantes. Ela apanhava aquilo que estava sendo dispensado para fazer sopa para os seus pobres, e que dentro da religião dela seria canonizada, né? Nós falamos aqui da irmã Dulce, que foi canonizada, e era exatamente essa freirinha que construiu uma obra gigantesca, mas que iniciou buscando as sobras dos feirantes em relação às questões de auxílio e na questão de exercer solidariedade para com o próximo. A mesma situação, nós até, se você quiser, depois pode consultar e pegar toda a informação em vídeo que está disponível para nós no YouTube, ocorreu algo semelhante em relação às questões vistas de solidariedade com o professor Mário Sérgio Cortella. Muita gente, ele é conhecido de muitas pessoas, pelos livros, pelo trabalho que fez e faz, né? Dentro da sociedade brasileira e, inclusive, de muitas palestras que podem ser encontradas. E esse fato se deu há 46 anos atrás, ou seja, em 1974, e ocorreu com ele e com alguns membros da sua equipe. Eles, em 1974, estavam recebendo 2 caciques chavantes em São Paulo. Bom, primeira situação que impressionou os 2 caciques, né, da tribo Chavantes, foi chegar em São Paulo, o Cumbico ainda não existia, chegaram por Congonhas, foi aquele paliteiro de edifícios que tem a cidade de São Paulo, e você perde até a identidade, da mesma maneira que acontece quando nós sobrevoamos a Amazônia, por exemplo. Né, se perde a identidade de tanto do verde, né, daquele mar verde que existe, em relação, inclusive, à questão da altura. Ficaram impressionados. Bom, onde é que você levaria, né, segundo o professor, nesse vídeo, ele está fazendo uma apresentação, onde é que você levaria 2 caciques chavantes? Bom, não dá para levar 2 caciques chavantes no zoológico, nem no Butantã, nem no Ibirapuera, né? Que são o parque lá de São Paulo. Porque muita gente que está nos acompanhando pode não conhecer
esses locais. Mas não se levaria, né? Porque são coisas conhecidas, né? Butantã, um parque, né? Onde você tem lá flores, plantas, etc., né? Teria, ou então no zoológico. Aonde levaram eles? Bom, um dos passeios foi levá-los a um shopping, a um mall, né? Um shopping center. Na cidade de São Paulo, em 1974, tinham 2. Hoje, na São Paulo capital, tem 120. E eles ficaram impressionados, até porque o ambiente é climatizado, né? Então, não é como na selva, que tem frio, calor, etc. É um ambiente só, agradável e tudo mais. Mas uma das coisas que chamou a atenção, lembre-se que eles são, às vezes, considerados como primitivos, incivilizados, foi que a dimensão e a quantidade de espelhos que tinha no local que eles visitavam, num desses malls, num desses shopping centers. Porque na cultura chavante, você já sabe quem é você já se conhece. Então, é importante olhar para o outro. Não é que é o desprezo por si mesmo, mas você já se conhece. O importante é o outro, você olhar para o outro e não ficar cercado de espelhos olhando para você mesmo. Engraçado, né? Que é uma cultura, às vezes, tratada como incivilizada, mas, no entanto, olha o outro. O outro é importante. Bom, mas isso foi interessante, etc. E eles fizeram ainda outras visitas, andaram de metrô, que havia sido inaugurado em São Paulo naquele ano, e que foi, assim, surpreendente e tudo mais, para eles, dado velocidade, né, e até a situação. E lembrando que, nesta época, em 1974, os chavantes ainda não usavam dinheiro. E levaram também finalmente levaram ao mercado municipal. O mercado municipal em São Paulo é um entreposto comercial que se vende tudo que sejam produtos para alimentação, né? De tudo para todo mundo, inclusive equipamentos para a sua produção e coisas afins. Bom, aí eles entraram, imagina, uma cultura sem dinheiro, entraram num local aonde tinha o quê? Pilhas e pilhas de comida. Comida armazenada. Imagina se você vive numa tribo, você tem que caçar, pescar, né? E é limitado o volume de alimento que passa a ter o valor fundamental para a vida. Eles estavam num local que tinha pilhas de comida armazenada. É a mesma coisa que a gente entrasse no Fort Knox, no Kentucky, que é onde tem a maior reserva de ouro dos Estados Unidos. Pode ser que não tenha importância nenhuma, mas o fato é que surpreende, né? A quantidade daquele metal no local, em Fort Knox. Surpreende, no mínimo. Então, imagine a surpresa. Aquilo era a mesma coisa que entrar lá no Fort Knox para o indivíduo, pela surpresa que causa. E aí eles foram andando, né? Então, eram pilhas de tomate, pilhas de cenoura, pilhas de alface, pilhas de tudo, de maçã. E, de repente, um dos caciques, observou uma coisa que o professor Cortella disse que sequer tinha observado. Tinha um garoto, uma criança, pegando produtos que haviam sido dispensados, né? Tomate amassado, batata amassada, que haviam sido dispensados, que estavam para ir para o lixo. O garoto pegava e colocava num saquinho. E aí um dos caciques perguntou: por que é que esse menino está pegando esses alimentos que estão aí amassados ou estragados e não pega destas pilhas de comida boa? Aí ficou aquela situação no ar, né? Assim, aquele embaraço. Aí, como ninguém respondesse, ele questionou de novo o óbvio do que estava acontecendo. E aí o professor disse: o senhor sabe, é que ele não tem dinheiro. E aí o cacique perguntou: mas por que ele não tem dinheiro? Aí a resposta que se arranjou foi: porque ele é criança.
Disse, ok, ele não tem dinheiro para comprar a comida boa, mas o pai dele tem, não tem? Disse, não, o pai dele também não tem. O cacique não disse mais nada, não perguntou mais nada, virou-se para o professor e disse, mas o pai dele não tem? Disse, não, o pai dele não tem. Mas por que o pai dele não tem? Disse assim, não entendo mais o que responder, disse assim, porque aqui é assim. E aí, né, finalizando, o cacique não perguntou mais nada e disse, nós queremos ir embora. Não era embora do mercado, era embora de São Paulo. Porque na cultura deles não era possível admitir que uma criatura, tendo pilhas de comida boa, de alimentos, fosse relegada a pegar sobras que iam para o lixo, ou seja, fosse relegada a apanhar aquilo que estava no lixo. Aquilo não era possível entender aquela situação. Isso faz-nos refletir, porque aqui não pode mais ser assim. A necessidade de que nós tenhamos destas questões da conquista no terreno, de sermos autônomos, de conduzirmos a nós mesmos e usarmos da liberdade para que não seja mais assim. Aqui não dá mais para ser assim. Nós não podemos mais assimilar que seja assim, dentro das nossas possibilidades, naquilo que nós possamos, naquilo que nos é permitido. Não é exigido o sacrifício de ninguém. Nos lembramos de uma frase de Francisco Cândido Xavier, quando disse que Jesus não nos pediu muito. Ele não pediu que nós escalássemos o Everest e que nós nos conduzíssemos a sacrifícios. Jesus só nos pediu que nós procurássemos nos amar uns aos outros, para que as coisas não sejam mais assim. Então, dentro das nossas possibilidades, entendamos e procuremos exercitar que ser autônomo, a autonomia nos leva à liberdade. E liberdade, conforme ensina Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, tem o tamanho da nossa responsabilidade. Quanto mais nós somos livres, mais nós seremos responsáveis. Quanto maior a nossa responsabilidade, maior, evidentemente, se estende as condições da liberdade para todos nós. E nós que nos reunimos agora através dos nossos pensamentos, das nossas vibrações, dos nossos corações, pedimos então para que o Senhor nos envolva em suas bênçãos, porque livres que somos, sabemos que somos capazes, pela sustentação que recebemos, pela assistência que recebemos, até porque Deus auxilia a criatura através da criatura. E essa criatura que possa nos auxiliar no desenvolvimento e na nossa disposição de fazer o bem, pode estar na dimensão que estiver, na mesma que nós nos encontramos, ou na dimensão paralela que nós chamamos de espiritual. Que nós possamos, nesses instantes de reunião através do coração, dos nossos pensamentos, das nossas vibrações, nos predispormos a fazer algo positivo, não simplesmente em favor de nós mesmos, apenas nos beneficiando, mas estendemos essas nossas propostas de bem com os quais nós nos relacionamos. As pessoas com as quais nós nos relacionamos e podendo, se for dentro das nossas possibilidades, estendemos ainda mais para a sociedade a qual nós vivemos. Até porque, se a liberdade tem o tamanho da responsabilidade, como nos ensina Emmanuel, e quanto mais livres, mais nós somos responsáveis, nós temos a responsabilidade de procurar nos manter em paz
e, obviamente, levar a paz para as pessoas às quais nós temos relação e estendermos aonde nós tivermos, dentro das nossas condições, com quem nós nos encontramos, com quem nós nos relacionamos. No momento em que nos encontramos, seja no lar, no trabalho, e mesmo a que nós estejamos no momento de lazer, que nós possamos estender paz. Essa mesma paz que nós desejamos a você, aos seus familiares, aos seus amigos, que ela possa estar no seu coração e no coração de todos que você ama. Muita paz, que Jesus nos abençoe.